Primeiro falando de Corinthians e Palmeiras, porque é o confronto principal dessa fase de oitavas de final. Começando por Corinthians e Palmeiras, começando com você, Carlos. O que você... É o confronto. Vem falar que não é um dos maiores confrontos do planeta, uma das maiores rivalidades do planeta, tá alienado. Sem dúvida. A gente lembra muito, né? A história conta, né, de Corinthians e Palmeiras decisivos, né, em mata-mata. A gente lembra, remete a Libertadores, né, 99-2000, enfim, outros tantos confrontos, outras finais, outras tantas finais memoráveis. Mas olha, a gente foi ensinado aquela velha frase, né, que clássico é clássico e vice-versa. Não dá para cravar favorito. Mas olha, o Palmeiras, aos trancos e barrancos, assim, embora que no início da temporada adote um estilo de jogo que não me agrada muito, né, de joga nos pontos e eles que se virem, né. É importante lembrar que quando a Copa do Brasil chegar nas oitavas de final, o Palmeiras já não vai ter o Estevão, né, que já vai estar no Chelsea. Né, mas acho que pelo conjunto da obra, eu acho que o Dorival ainda não mostrou para que veio no Corinthians, né? Eu vejo muita reclamação contra o jogo. Eu acho que o Palmeiras ainda é um tiquinho favorito. Eu acho que o Palmeiras, pelo momento, claro que o futebol é imprevisível, lá na frente pode tudo mudar, amanhã mesmo pode mudar, né? A lógica. Mas pelo momento, analisando o momento, eu acho o Palmeiras um pouquinho mais favorito. Pode estar mais cansado por causa do Mundial? Pode ser. O Corinthians vai estar mais descansado. O Palmeiras tem calendário até lá. Mas, pelo momento, analisando o momento, eu acho o Palmeiras um pouco mais favorito. Um pouquinho mais favorito. Eu acho, no momento, eu acho o Palmeiras muito mais favorito. E tudo vai depender do Mundial. Se o Palmeiras chegar numa quartas de final, numa semifinal, no momento vai ser maior ainda. Embora não dá para cravar, Rodrigo. Porque, assim, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista contra esse mesmo Palmeiras, né? Foram 2 jogos, assim, equilibrados e tal. Equilibrados, vamos dizer assim. Né? Mas o futebol é imprevisível. Vamos aguardar. Mas, enfim. Fábio, você. Ao meu ver aqui, e acompanhando vocês, e acompanhando muito do que se passa do lado de cá, o Palmeiras tem grande favoritismo. E eu explico por quê. Primeiro que o Palmeiras vai decidir a vaga em casa. E o Palmeiras já está entalado com o Corinthians por causa do título do Paulista. Já começa por aí, então a rivalidade já começa aí. Segundo, porque o Dorival ainda não conseguiu achar o time. Quem acompanha os bastidores e tem acompanhado aí os treinos, os jogadores não estão conseguindo se adaptar ao que o Dorival está pedindo. Ele desmanchou praticamente uma base que o Ramon tinha deixado, porque ele está insistindo muito num tal de 4-1-4-1, com pontinhas burros. Ele está sacrificando o Carrillo como ponta pela direita, está sacrificando do outro lado, pela esquerda, às vezes o Coronado, às vezes o Bidon, às vezes até o próprio Garro, às vezes até o Memphis, ele está abrindo o Memphis para jogar na ponta esquerda e deixando o Yuri Alberto livre como último centroavante. Então ele está prejudicando o time não consegue jogar. O maior exemplo que ele não sabia o que ele estava fazendo foi o jogo agora do último final de semana, 0-0 contra o Vitória. Ele entrou com o Memphis e o Hernandes como centroavante. Aí no decorrer do jogo, ele tirou o Espanhol, colocou o Martínez. Aí ele percebeu que ele não tinha consertado o erro e tinha cometido um outro erro. Ele tirou o Memphis e colocou o Guinegão. E mesmo assim o time não conseguiu progredir. Aí ele tirou o Martínez, colocou o Romero, quer dizer, ele fez uma salada, continuou com o meio-campo vazio, o time não tinha criação no meio-campo, e mesmo assim, quando o Garro entrou, o time melhorou um pouquinho. Então os jogadores estão reclamando demais, porque não conseguem entrar num consenso tático com ele. Ele desorganizou um projeto que o Ramon tinha deixado, porque o time do Ramon, por mais que algumas pessoas reclamassem,
já era um time que tinha um padrão, e até agora também às vezes eu me pergunto o motivo do qual se precipitaram em mandar o Ramon embora. Ao meu ver, o Ramon não deveria ter saído, mas o Palmeiras é favorito porque é o único time que venceu todos os jogos da primeira fase da Libertadores, está se reinventando no Brasileiro e vem bem no Brasileiro, e quando voltar do Mundial, dependendo do resultado, vai vir babando para cima do Corinthians, e eu não vejo o Dorival com... Por mais que o Dorival vai ter tempo para mexer no time, eu não vejo o Dorival com essa coragem toda para modificar a cabeça e tentar arriscar ir para cima do Palmeiras. Às vezes esse tempo todo é mais danoso ainda. Fernando, tua vez. Olha, eu acompanho os demais colegas de programa aí, eu também considero o Palmeiras o favorito nessa oitava de final. Assim, se for falar do momento, né? O momento do Corinthians muito conturbado, como o Fábio trouxe aí muito bem as informações, mas vale lembrar também que agora terá uma pausa aí, né, para o Super Mundial, então os jogos ali da Copa do Brasil, eles acontecem ali entre o final de julho e o começo de agosto. E assim, o Palmeiras tem uma equipe mais estruturada. Os colegas pontuaram muito bem aí também que o Palmeiras vai ter ali a perca do Estevão, né? Que é um jogador aí muito importante aí no atual esquema alviverde. E assim, vai depender muito de como o Palmeiras vai voltar desse Mundial. Vai depender de como o Corinthians vai se preparar durante esse tempo, né? Como o Fábio pontuou muito bem, assim, tempo o Dorival vai ter aí para trabalhar o time, né? Agora, se ele vai conseguir ali implementar um esquema de jogo ali que seja eficiente, isso aí nós já não sabemos, né? Então, assim, ante o exposto aí, o Palmeiras tem o favoritismo aí nessa oitava de final. Quase unânime. Então, bom, 4 votos para o Palmeiras. Vamos ver se a gente mais ou menos como vai ficar. Agora a gente pode seguir essa ordem. Fala, Fábio, fala. Antes de eu continuar. Rapidinho, só para a gente mudar de foco, eu esqueci de um detalhe, tá? Fernando, Carlos e Rodrigo. Alex Santana está negociando com o Grêmio, Ranieri está fora, está machucado por lesão e não tem muita previsão de volta, provavelmente vai ficar aí por volta de 30, 40 dias fora. Yuri Alberto vai ficar 8 semanas fora, ou seja, praticamente não vai participar dessa fase toda de recuperação. Então, quer dizer, são desfalques importantes aí para o Corinthians, para o Dorival poder trabalhar. Muito complicado realmente a situação do Corinthians para esse confronto.